Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Justo, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E é um plano muito antigo da associação, que nós estamos finalmente conseguindo tirar do mundo das ideias, né? Estamos parindo este bebê aqui hoje, e para celebrar comigo esse momento tão especial, eu tenho comigo grandes amigos, dois amigos muito grandes mesmo. Aqui eu tenho o Bruno Lorenzini. O Bruno foi presidente da AJUFESP. O Bruno, hoje em dia, está no Centro de Estudos da AJUFESP, é professor e é tenista, que é algo extremamente relevante, né? Muito importante. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigada. Obrigado, Thaís. Bom, prazer, né, estar aqui, Thaís. Eu acho que a Thaís, nossa presidente, que conseguiu tirar do papel essa ideia, que eu acho o objetivo central do podcast é proporcionar esse diálogo, né, não só entre os colegas e os associados, mas principalmente com a sociedade. Muitas vezes eu acho que a sociedade enxerga o juiz, às vezes de uma forma afastada, né, sem aquela figura de autoridade. Eu acho que esse podcast vai ser o melhor espaço possível para nós mostrarmos, enfim, uma realidade, né, que o juiz tem aí os seus conflitos, né, as suas experiências bem humanas, né, e bem, às vezes, do cotidiano, que a gente vai buscar trazer um pouquinho aqui também nesse podcast. Então, sensacional a ideia. Estou muito empolgado aí com essa nova fase da AJUFESP, cada vez mais presente aí na sociedade, né? Então, prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com o Everton também, nosso querido colega. A gente aqui tem todo o prazer de recebê-lo aqui e poder contar com você hoje. E aqui do meu lado direito, eu tenho meu colega de diretoria, nosso diretor de Assuntos Legislativos e Administrativos, Everton Bueno, também é professor, também é aspirante a tenista, no caso, né? Mas está no caminho certo agora. Pois é, um dia eu chego lá. É uma alegria muito grande estar também aqui ao lado do Bruno, nosso ex-presidente, Thaís, nossa atual presidente, que com certeza trabalhou bastante para conseguir trabalhar esse projeto e tirar do papel. Sou um testemunha de quanto ela trabalhou para realmente realizar esse sonho, que com certeza vai ser uma aproximação dos juízes com a sociedade. A gente sempre fica com isso, né? O juiz, a gente, como bem mencionou o Bruno, idealiza o juiz como aquela pessoa distante, né, da sociedade, uma pessoa talvez ali que não passa pelas mesmas dificuldades, mesmos desafios do que as demais pessoas, mas esse podcast, além de aproximar o juiz da sociedade, vai mostrar um pouco da nossa realidade, que não é fácil, como as das demais pessoas. Com certeza teremos muito aí para conversar. Nossa, com certeza, né? A ideia toda do podcast, ela surgiu por causa disso. A gente entendeu já há bastante tempo que nós precisávamos de um canal de conversa direta, tanto interna, né, dentro do judiciário, com os colegas, com os associados, etc., mas principalmente externa. Uma forma de nós mostrar quem somos, nossas ideias, o que fazemos para a sociedade, né? Nós, o judiciário aqui, vamos dizer, mais próximo mesmo da sociedade. Nós estamos falando aqui dos juízes de primeiro grau, dos juízes de tribunal de apelação, aqui mais próximos também. Então, às vezes eu sinto que existe uma certa incompreensão da sociedade sobre o que nós fazemos de fato, né? Fica tudo muito centrado no que os juízes das cortes superiores fazem em Brasília, que é muito diferente do nosso dia a dia. Certo. Não, eu acho que talvez um ponto, né, principal, primeiro a gente traduziu o que é o cotidiano da magistratura, enfim, regular, né, da primeira instância, com os inúmeros conflitos que existem na sociedade. E também, eu acho que esse que é um ponto, né, a visão dos juízes sobre temas importantes aí, não só para a magistratura, para a sociedade. Aquela ideia de que o juiz, é óbvio que aqui ninguém vai falar sobre os processos específicos, né, que cada um toca aí no dia a dia, mas sim trazer a opinião, a visão da magistratura sobre temas que são importantes para a sociedade. Eu acho que isso há muito tempo essa associação aqui defende, e a JUF também defende. Eu acho que eu, sempre que falo de liberdade de expressão, também falo sobre isso, no sentido de que o juiz ele se expressa na sociedade. Eu acho que isso não há forma melhor do que por um canal institucional como o podcast. Então a gente pretende aí trazer temas interessantes também para quem quer conhecer mais, às vezes está se preparando para um concurso. A gente vai falar aqui também sobre questões
importantes para o concurso, enfim, o que está sendo decidido aí no dia a dia da magistratura e tal. Sejam bem-vindos, acompanhem aí, assinem o canal, fiquem sempre sintonizados com a gente, que eu acho que vai ser bem interessante. A gente quer fazer uma coisa bem legal, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, o juiz precisa também estar mais próximo da sociedade. Se antigamente, talvez, né, décadas passadas, a gente tinha aquela ideia de que o juiz, até para garantir a sua imparcialidade e isenção, né, fosse necessário que estivesse sempre ali muito longe da sociedade, daquilo que acontece, hoje não. Hoje a gente já vê uma mudança, da necessidade mesmo de que o juiz tenha voz, evidentemente, sem comentar os julgamentos que estão ali sobre sua responsabilidade, mas que de alguma certa forma contribua para o desenvolvimento dessa sociedade, dando a sua contribuição com aquilo que vive no dia a dia. Acho que isso é muito importante, né? Não, e um dado só, né? Sem politização, né? Nosso ponto aqui as coisas são... É possível discutir questões até polêmicas sem você politizar o debate para partido X, Y, candidato X ou Y. Então é isso que a gente quer fazer. Ah, perfeito. Não dá para viver no mundo atual, a forma como a sociedade se organiza, atualmente ela é muito diferente da forma como a sociedade se organizava 20 anos atrás, né? Não tem como mais viver nessa sociedade sem se posicionar dentro desse sistema que é de alguma maneira midiático também, né? Não tem como não viver em rede social. A sociedade, ela se organiza assim, ela se comunica assim hoje em dia. E se o judiciário ficar de fora, nós pessoalmente como associação de juízes ficarmos também de fora desse diálogo, a incompreensão em relação a nós vai ficando cada vez maior, e eu acho que é muito importante que a sociedade entenda e possa valorizar o trabalho do judiciário, que é essencial para a democracia. Isso é muito, muito, muito relevante, né? Exatamente. A gente vê que recentemente, principalmente tribunais superiores, passam por uma superexposição, muitas vezes fazendo crescer na sociedade uma imagem incorreta em relação aos juízes, né? A nossa realidade aqui é muito distinta daqueles juízes que estão nos tribunais superiores, e acho que isso que você disse é importante, para que a gente ajude a consolidar a democracia. É fundamental que todos saibam da importância da atividade do juiz, e principalmente através dos nossos próprios exemplos. Acho que isso que a gente pretende construir também com esse podcast. Perfeito, então vamos aproveitar que já estamos aqui, eu estou com colegas tão qualificados para a gente poder fazer um debate, né? E eu acho que eu gostaria, assim, de ingressar em um assunto, pensando já, assim, em uma questão do momento que, né, afeta as pessoas que estão interessadas na magistratura, mas afeta também a visibilidade da sociedade em relação a tudo isso. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, né, o CNJ passou um pacote assim, de medidas, que são medidas afirmativas, né? Então, foram aprovadas cotas também para os deficientes físicos, e também foi aprovada, foi feito um acordo, né, de cooperação, salvo melhor juízo do CNJ, acho que com a FGV, também está envolvida, acho que a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, para que sejam concedidas bolsas de estudo em cursinhos jurídicos para aqueles candidatos a um concurso público da magistratura. Claro que isso vai ajudar em concursos públicos de outras carreiras jurídicas também. Então, queria trazer então, esse assunto do momento para saber a opinião de vocês sobre essas ações afirmativas como um todo, e acho que a gente poder fazer um debate sobre essa questão e o impacto disso dentro do judiciário. Bom, eu começando aqui a nossa roda de ideias, né? Primeiro, quando a gente fala em ação afirmativa hoje, é algo que não tem retorno. Eu acho que essa ideia está bem consolidada em todas as instituições, cada vez mais. E quando a gente fala em ação afirmativa, não é uma recomposição histórica, né? É uma necessidade de você buscar equilíbrio. E não é, a gente vê visualmente isso, né? Quando por exemplo, eu dou aula numa universidade tradicional aqui de São Paulo, no Mackenzie, e já há políticas, né, afirmativas da própria faculdade e também as estatais, buscando trazer diversidade para dentro de uma instituição que precisa ser diversificada, como é a universidade, né? Então, a universidade é um espaço para trazer diversidade cultural, não é apenas um campo de excelência, né? De buscar excelência acadêmica, é um campo também de você trazer representar da forma mais plural possível a sociedade. Então, quando a gente vê uma sala de aula hoje, né, completamente desuniforme, campo étnico, do campo, enfim,
Embora eu acho que, pelo menos na questão da presença feminina hoje na universidade, a maior parte dos alunos são mulheres, né? Mas eu acho que isso é uma construção que não tem volta, né? E políticas como essa, afirmativas para a instituição do judiciário, também é um caminho sem volta. E aí o que eu acho que a gente tem que discutir, né? Já vou passar para o Everton na opinião dele, mas é exatamente o que é mais eficiente, né? O que você consegue realmente trazer resultados concretos em termos de política afirmativa. Será que uma bolsa num cursinho seria a medida mais eficiente? Criar talvez outros programas? Isso eu tenho lá minhas dúvidas, vou dar minhas opiniões também, mas enfim, de forma geral, a ação afirmativa, ok, ela não é nem questão de discutir, ela tem que existir. Mas aí a gente tem que discutir eficácia, né? Eu esqueci de falar só, né, que as bolsas são para pretos, pardos e indígenas. Esqueci de dizer que são bolsas que também estão relacionadas a questões étnicas, né? Antes de eu também expressar minha opinião, eu queria ouvir. Parece que essa primeira medida que você mencionou em relação à cota para deficiente físico, ela é oriunda de um coletivo feminino de juízes, é isso? Perfeito. Tem um coletivo, na verdade, organizado, a Sankofa, né? E que essa medida específica, ela teve origem numa proposta, numa ideia que nasceu dentro desse coletivo, que trata basicamente, ali a ideia realmente é cuidar das questões das minorias, né? Eu ingressei até recentemente ali no grupo, né, para acompanhar, etc. E é realmente um grupo que tem feito um trabalho bem legal nesse sentido. Então, a iniciativa foi realmente dessa parte da cota dos deficientes, foi deles, sim. Então, esse exemplo, eu acho que já ilustra muito bem a necessidade de dar vozes a esses grupos, né, excluídos. E no Poder Judiciário, evidentemente, a gente imagina o Judiciário como um garantidor dos direitos fundamentais e também de democratização dos espaços. E é evidente que essas medidas, né, tal qual agora essas medidas que a Thaís mencionou, talvez a gente tente passar daquela declaração dos direitos, né? A gente muito ouviu já de que a gente vive numa democracia e por isso a gente tem que ter uma participação, uma representação adequada para tentar tirar isso do papel tal qual esse podcast, né? Tentar, de fato, fazer com que isso aconteça no plano da realidade. Então, como ideia, eu acho muito, muito bem-vinda esse tipo de medida. Evidentemente que na prática a gente vai discutir se, de fato, a gente entende que esse seja o melhor caminho. Assim, acho que a questão das cotas dos para deficientes físicos, eu não tenho nenhuma dúvida que era uma ação bem necessária dentro da ideia geral. Então, a gente já tinha as cotas em concursos e tudo para pretos, pardos indígenas, e acho que tem alguma coisa relativa à parte socioeconômica também, né? Essa parte eu não tenho certeza, mas acho que também tem alguma relação socioeconômica. Agora, os deficientes estavam de fora, então se a nossa ideia quer equalizar a possibilidade de acesso, acho que realmente era bem necessário, não tenho dúvida da necessidade e do cabimento. Eu fico pensando um pouco nessa questão dessas bolsas para a frequência de cursinho jurídico, que acho que são interessantes para quem realmente não tem como bancar isso, e hoje em dia é praticamente impossível se passar num concurso sem esse tipo de... E eu não digo nem hoje em dia. Acho que todos nós fizemos, não? Sim. Cursinho de preparação. Em algum momento, de alguma maneira, né? O que eu acho que é esse o ponto, né, Thaís? Você ingressa daí numa discussão do que é mais eficaz como... Porque, né, quando a gente fala de cotas, quando a gente fala de inclusão, é evidente que você quer a inclusão, você quer as cotas, dentro também mantendo o objetivo não é simplesmente dar uma cota simplesmente, mas sim fornecer as ferramentas para que isso aconteça num processo natural, num processo de, por exemplo, o aluno se preparar, conseguir, né, acessar essas cotas, acessar essas vagas pelo caminho que tem a cota, mas que ela consiga ter os instrumentos, né? Então, acho que é por aí que a gente fala, você criar os instrumentos para que essa diversidade ocorra na prática. Então, aí a gente tem algumas opções, né? Os alunos me perguntam sempre quando, né, às vezes os que são interessados em concurso para juiz, para Ministério Público, não, qual o caminho? Bom, como a Thaís falou, a gente fez um cursinho, eu fiz, acredito que vocês também. Eu trabalhava nessa época, né? Eu trabalhava como servidor público, então eu tinha que organizar meu horário dentro ali do horário livre que eu tinha do trabalho. E olha, eu sempre dirá, os alunos perguntam,
parar e me dedicar só para fazer um cursinho e estudar X horas. Eu sempre disse, olha, não tem uma fórmula única e exclusiva. Né? Você acessar um cursinho vai te ajudar muito? Eu acho que vai, porque vai organizar seu estudo, vai te dar uma possibilidade de você sistematizar o conhecimento e começar a ter sucesso. Realmente, eu brinco que concurso público é rara uma prova de 100 metros, né? Você tem uma maratona, então você vai começar a passar nas primeiras fases, daí você passa na segunda fase. Pelo menos foi a minha experiência, acho que a Thaís ou Eric deve ter algo similar. Né? Então a gente discute qual é o melhor instrumento. Então, se você não tiver acesso por si, você vai conseguir passar? É possível, lógico que é. A gente conhece vários casos. Se você trabalhar, estudar, vai conseguir passar? Consegue também. Tem uma questão, tem uma variável do tempo, tem uma variável de quanto você vai se sacrificar. Né? Então, a gente por isso que no final das contas, esse é o meu ponto. Eu elogio, né, uma política como essa. Agora, a gente tem que discutir os instrumentos, né? A gente vai direcionar esforços para que a pessoa consiga fazer um cursinho, a gente vai direcionar esforços para outro tipo de programa. Então, é por aí. Todos os caminhos podem levar a Roma aí, no caso. Pois é. E também pode não levar, né? Também pode não levar, verdade. Evidentemente, a gente festeja esse tipo de iniciativa, já que ela tem fins nobres, a gente promover a equalização no judiciário. No entanto, nós precisamos, eu prefiro talvez esperar um pouco para ver como isso vai funcionar na prática, né? Porque por mais que cursinho seja algo muito importante, talvez em alguma medida, como bem mencionou o Bruno, indispensável, eu não acho que isso seja determinante para a aprovação no cargo de juiz federal. E até como a Thais mencionou, o Barroso, pelo menos ele pensa em mais para frente também tentar implementar o sistema de bolsas de concessão, né, de um valor para que esses alunos consigam ali ter meios para estudar, enfim, não sei, ou para não trabalhar, para no mínimo ter tempo, né, para conciliar com o trabalho. A gente precisa talvez esperar para ver como é que isso vai funcionar na prática, porque pelo menos da minha experiência, todas as pessoas que eu conheci que passaram nesses concursos acabavam ali conciliando a vida profissional com a vida de estudos para concurso. Acho que até a Thaís também, né, tem uma experiência que ela comentou conosco aqui em off, quando ela estava prestando o concurso. Parece que você parou de trabalhar um tempo. Né? Parei. Na verdade, a gente estava discutindo antes, porque quando houve, né, esse protocolo, na verdade, esse acordo de cooperação que foi feito do CNJ com a FGV foi feito nesse sentido das bolsas para câncer de cursinhos jurídicos, mas no discurso do ministro Barroso ele mencionou a possibilidade de captação de recursos privados para eventualmente conceder essas bolsas, que são bolsas sociais mesmo, né? De um determinado valor que permitisse que essa pessoa pudesse se afastar durante um período de trabalho para focar realmente nos estudos, focar exclusivamente, nos estudos, e conseguir, então, passar no concurso, que é cada vez realmente mais competitivo, né? Só para esclarecer, não é nada que já esteja, né, regulamentado, mas foi mencionado no discurso dele a possibilidade dessa captação de recursos. E aí, a propósito disso, a gente estava comentando aqui entre nós realmente sobre isso, se seria essa, vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro. Essa é a questão, né? Então, só parando de trabalhar, você vai conseguir passar no concurso. Isso é bom, isso é ruim, em que medida isso vai também influenciar seu trabalho no futuro. E aí, a minha experiência foi a seguinte: eu me formei, logo depois eu já entrei aqui na Justiça Federal no cargo de servidora, como analista judiciária, e eu trabalhei 2 anos e pouco estudando ao mesmo tempo, e a gente vai galgando postos nos concursos, né? Então, eu cheguei até um oral do Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu não passei, eu estava trabalhando ao mesmo tempo. E nesse momento que eu não passei no oral do Ministério Público, eu pensei assim comigo, talvez se eu tivesse tido a oportunidade de estudar por um período, um tanto a mais que eu consegui estudar. Eu consegui estudar 2, 3 horas por dia para poder conciliar com o trabalho, né? Se eu tivesse a possibilidade de não trabalhar com vários amigos meus de faculdade, e estudar 6, 7, 8, 9 horas por dia, talvez eu tivesse passado, né? Me ocorreu isso. Então, eu acabei tomando a decisão de pedir exoneração em um determinado momento, quando eu já estava também sentindo que eu tinha chance, né? Uma chance mais próxima de passar.
E foram 6 meses. Aí eu pedi a exoneração, depois de 6 meses eu estava aprovada no concurso da magistratura estadual, que eu fiz primeiro. E eu acho, na minha experiência, que é claro que esses 6 meses fizeram a diferença no meu desempenho. Eu acho que a minha segurança na hora que eu prestei concurso, meu nível de conhecimento aumentou, sim, mas talvez mais ainda a minha segurança. Eu teria não passado se eu não tivesse parado esses 6 meses? Eu acho que eu teria passado. Eu acho que eu já estava com uma carga de conhecimento ali, que com mais 6 meses de estudo, mesmo sem me afastar do trabalho, eu acho que eu teria conseguido passar. Talvez eu não tivesse passado tão bem colocado nos concursos que eu fiz, poderia passar pior colocado, mas teria passado. Agora, eu não sei, a minha experiência talvez não se replique para todas as pessoas, talvez tenham pessoas que tenham uma base pior. Eu fiz uma excelente universidade, então eu acho que eu já vinha com uma base de conhecimento maior, que nem todo mundo tem acesso, mas que, para mim, essa parada final foi muito importante, me ajudou, não tem dúvida. Não, e assim, quando a gente fala, né, há o plano ideal e há o plano, né, do que é possível, né? Então quem está preparando para o concurso, também acho que não vale você ficar se degladiando muito com a ideia, olha, mas o meu colega, ele é capaz de estudar 8 horas, eu lembro que quando eu fui falando desse cursinho, tinha um que ficava com o reloginho de xadrez ali batendo, ele queria estudar 8 horas corridas, né? O cara ia no banheiro, ele batia no relógio de xadrez, ia, voltava, não, preciso dar 8 horas do cronômetro. E então, é lógico, é o plano ideal e é o plano que é possível para você, né? A Thaís, na experiência dela, assim como a minha, a gente, né, tinha possibilidade de se afastar do trabalho? Tinha possibilidade de se afastar do trabalho, né? Por condições que a gente sabe que não se repete para todo mundo, mas evidentemente ajuda você a se dedicar só àquilo e fazer esse sprint final, como foi o caso dela. Agora, o interessante, né, por isso que eu sou fã de concurso público, a gente tem várias formas de escolher juízes no mundo, né? Tem até locais em que você elege juízes, enfim. Eu sou fã do concurso público porque o concurso público ele tem esse componente meritocrático, né, que é, enfim, você... eu não tinha ninguém na minha família que era da área jurídica, né? E ele é meritocrático, então ele recompensa o seu esforço e ao mesmo tempo ele é democrático, né? Porque ele está aberto a todos e cada vez mais com essas medidas afirmativas a gente consegue torná-lo mais democrático ainda, porque a gente tem que pensar a democracia hoje de forma muito substancial, né? De ser válida para todos e não apenas para um grupo dominante. Então, eu acho que o concurso ele tem, então quem está ali sofrendo e olha, não passa, não desiste. Eu não conheço histórias de quem tentou e não conseguiu. Conheço muitas histórias de quem tentou e desistiu. Isso é comum, né? Ainda não se julga ninguém aqui, às vezes o caminho que a pessoa escolheu é outro, mas por isso que o concurso público, eu acho que a gente vai tentando aperfeiçoar, né? Então, por isso que a gente elogia a medida aí. E para a magistratura, também para outras carreiras, a gente sabe, né, a relevância da natureza das nossas funções e os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Então a gente não pode dissociar isso que você acabou de mencionar, essa questão da meritocracia. Para você realizar o cargo, realizar as atribuições de juiz, é fundamental que você tenha um preparo adequado. E talvez por isso o caminho certo, essa ideia do ministro Barroso, no sentido de não facilitar o concurso, já que isso é inviável, mas de tentar capacitar essas pessoas para que talvez, de uma certa forma, haja uma equalização. Claro, nós não sabemos como é que isso será no futuro, mas acho que a premissa é interessante. E outro detalhe só é dizer o seguinte, eu não sei também até que ponto a gente tem que colocar como uma finalidade que a pessoa se afaste do trabalho e se dedique só ao cursinho e tentar entrar o quanto antes na carreira de juiz. Eu acho que tanto eu sei que a Thaís tem essa mesma história, eu também, o Everton não lembro, mas nós fomos servidores antes, tá? Foi servidor também. Você foi também, né, Everton? Foi. Isso é fundamental pro tipo de juiz que eu sou hoje, né? Então também e aqui é um pouco de minha opinião, eu não acho saudável o sujeito sair da faculdade, hoje ele tem que cumprir aí os 3 anos e já pensar num cargo como juiz que você está realmente... Eu acho que tem colegas que fizeram esse trajeto, hoje são excelentes juízes, né? A pessoa vai ganhando experiência.
Mas eu acho que a gente tem que pensar na magistratura sempre com essa noção de que, às vezes, essa experiência profissional antes vai ser o que vai fazer diferença. Não, eu acho que, inclusive, já há bastante tempo, antes não tinha, né? Mas já acho que desde a reforma do judiciário, lá atrás, que se estabeleceu que precisa ter ao menos 3 anos de prática jurídica, e isso não vem à toa, né? Esses 3 anos são necessários justamente porque se entende que o juiz precisa ter algum conhecimento prático, inclusive da realidade. É essencial conhecer, por exemplo, a minha prática como servidora é muito rica no meu trabalho como juiz hoje em dia, porque eu vejo o trabalho dentro do judiciário, a administração que reflete claramente nas nossas decisões e para o jurisdicionado também. Eu vejo a administração da vara com outros olhos, os olhos de quem já esteve do lado de cá. Então, todo tipo de atividade, você ser advogado, estar do outro lado do balcão, vai enriquecer a tua experiência como juiz. Aqui, advogado público ou privado, tanto faz, e assim por diante, né? E a gente precisa lembrar, assim, que se o sprint final foi importante, esse enriquecimento, né, por todo esse tipo de atividade, é igualmente importante. Nem todo mundo vai ter a possibilidade. Eu fui muito privilegiada de poder ter feito isso, por exemplo. Muito privilegiada, eu tinha algum dinheiro guardado do meu próprio trabalho, mas eu tinha meus pais, caso não desse certo o meu plano A de passar em 6 meses, que era o meu plano, que aí eu tinha dinheiro para 6 meses, deu certo, mas podia não ter dado certo. Eu tinha os meus pais para continuarem ali me apoiando pelo tempo que eu necessitasse estudar, só que essa não é a realidade da quase maioria dos concursandos, né? E eu queria dar um recado, Nino, até em cima disso que a Thaís falou, para quem está nos ouvindo, que é o seguinte: nós temos vários colegas que têm histórias magníficas, a gente vai trazer isso no podcast, né, Thaís? Sim. Sobre, olha, tem um colega de concurso, né, que ele tem uma história, os pais eram lavradores, eles cresceram literalmente ali na roça, numa situação de simplicidade, né, estou dizendo aqui, nem só... E assim, você vê como ele construiu a carreira dele, assim, com base no esforço. Pessoas que hoje já tem mais, vamos dizer assim, você às vezes tem ali 40, 50 anos e fala, não, hoje eu não posso passar no concurso, porque hoje, gente, a quantidade de colegas que nós temos que ingressaram, né, com já os seus 40, 50, até 60 anos, ingressando na carreira e fazendo uma carreira brilhante. Então, eu acho que às vezes os bloqueios, os obstáculos, alguns, é óbvio, tem o obstáculo da prova, tem o obstáculo da preparação, mas às vezes são alguns que a gente cria na nossa cabeça. E realmente aqui para dar esse testemunho, né? Acho que todos nós aqui temos convivemos com colegas que entraram nas mais diferentes condições e situações de vida. É isso, né? Então, se você acha que tem objetivo, se você tem esse sonho, o caminho é o esforço. Mesmo para quem está... Isso eu gosto sempre de dizer. Mesmo aquelas pessoas que estão numa situação privilegiada, precisam se esforçar bastante. A magistratura é para quem é de fato vocacionado, para quem acredita que pode transformar a sociedade. Evidentemente, a gente tem, de fato, ainda muita desigualdade. Eu acredito que a gente, a partir dessas de outras medidas, a gente vai conseguir, no mínimo, melhorar a situação. Mas o ponto em comum de todas as juízas e juízes que ingressam na magistratura é essa necessidade, essa vontade de ser um instrumento, um agente de transformação e com muita dedicação, porque isso eu sempre digo, o esforço é igual para todos. E o esforço é muito grande para entrar para se manter também, Sim. Porque o trabalho dentro do judiciário é grande, é muito trabalho, é um trabalho muito recompensador, mas é volumoso também, né? Então, é uma dedicação grande que a gente tem durante toda a vida. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Olha, só acrescentar que foi um prazer parabenizar, viu, Thaís, você por ter trazido esse projeto, né, realmente a grande responsável por trazer. E assim, a gente sempre pensou, né, gestões anteriores da Jufesp, eu falo que a minha gestão foi de 2017, 2019, se não estiver enganando as datas, mas a gente já buscava esse tipo de solução, sem enxergar muitas vezes qual a melhor forma de fazer isso. Eu acho que a ideia que você conseguiu trazer foi excelente, porque o podcast com certeza será o primeiro de muitos, né? Então, parabéns por essa iniciativa e parabéns
para nós, por fazermos parte, né, Everton, dessa... Mas eu só queria, tendo em vista que nosso objetivo aqui também é humanizar a figura do juiz, e a Thaís já adiantou que nós temos aqui o exímio jogador de tênis, eu queria que o Bruno, né, desse pra gente aqui um pitaco, né? O que ele acha, qual que é o melhor caminho para aquele jovem tenista, o pai do jovem tenista que está nos ouvindo agora, para iniciar a pé direito no tênis. Eu acho que essa pergunta do Everton é porque ele começou agora a aula e ele já tá querendo ganhar de mim. Eu jogo tênis há mais de 20 anos, mas olha, se eu soubesse esse caminho, viu, Everton, eu já teria seguido faz tempo, porque eu não consigo melhorar. Mas a gente tenta, o importante é o esforço. Você que é Thaís é tenista também, então ela... Aqui eu já escolhi, assim, pro primeiro episódio, só tenistas, que era pra gente começar bem, né? Níveis diferentes, tá? Que é avançado, intermediário e iniciante. Obrigado. Mais alguma coisa? Mas eu também quero agradecer essa oportunidade, né, da JuFest, essa iniciativa muito bonita, tendo em vista que o objetivo aqui é, de fato, dar informação de qualidade e aproximar o juiz da sociedade. Acho que se a gente conseguir esse objetivo, com certeza já dá um passo muito grande aí rumo a essa aproximação, né, Thaís? Perfeito. Nós, nos próximos episódios, vamos sempre tratar tanto de debates importantes, questões do momento, nós vamos tratar de questões que possam estar relacionadas a datas comemorativas, nós vamos trazer curiosidades do dia a dia do judiciário, nós vamos trazer colegas que tenham histórias inspiradoras, vamos falar um pouco também de preparação para concurso, vamos falar de temas relevantes relativos a concurso no momento, sempre com uma ideia de levar informação, né? Então, a gente fica à disposição também nas nossas redes sociais, aqui no próprio YouTube também, para que vocês possam pedir alguma, né, quiserem algum tema, tiverem sugestão de tema para nós trazermos e debatermos aqui no podcast, sugestão de repente, pessoas que a gente possa ouvir, entrevistar também, toda sugestão é muito bem-vinda. Essa foi só a primeira parte do nosso primeiro episódio, logo aqui na sequência, depois de um pequenino intervalo, nós viremos com a segunda parte, onde nós vamos fazer um debate comemorativo ao Dia da Mulher, e nós receberemos a ex-presidente da JuFesp, a Marcele Ragazzoni Carvalho, receberemos a doutora Terezinha Caserta, que foi presidente do TRF e é membro da nossa diretoria atual, e também a doutora Gabriela Salles, que é juíza na turma recursal, é doutora pela USP e que tem muitas informações e muitos estudos nessa questão de diversidade. Então, eu agradeço muito ficarem conosco até o momento, agradeço muito ao Bruno e ao Everton por terem topado dar esse chute inicial aqui, né, esse início. Nós vamos, com o tempo, aprendendo e sempre melhorando, se Deus quiser, né? E daqui a pouquinho nós voltamos no segundo bloco. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas de volta. Esse é o Papo Justo, é o podcast da JuFesp. E nós estamos aqui de volta para o nosso segundo bloco, onde nós vamos falar em homenagem ao Dia da Mulher, que aconteceu na semana passada, sobre questões de gênero na justiça e na sociedade em geral. E para isso, eu recebo aqui 3 amigas muito queridas, 3 juízas fantásticas, com histórias e com bagagem muito interessante e enriquecedora. Gabriela Salles. Bom dia, obrigada por convidar, parabéns pela iniciativa. Doutora Terezinha Caserta. Olá, tudo bem? Foi uma alegria ser convidada e acho que vai ser muito bacana essa dinâmica. E a doutora Marcele Ragazzoni Carvalho. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço ao convite, tenho certeza que será um debate muito enriquecedor. A doutora Gabriela é juíza federal na turma recursal e é doutora em políticas públicas pela Universidade de São Paulo. Então, a doutora Gabriela tem uma bagagem muito interessante do ponto de vista acadêmico, né, para a gente discutir essa questão. A doutora Terezinha Caserta é desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi presidente, né, presidiu o tribunal no biênio 2018-2020, doutora? Não, 18-20, né? Exato. E atualmente preside a Comissão de Gênero do tribunal, né? E a doutora Marcele foi juíza da turma recursal, né, juíza federal da turma recursal de São Paulo, e foi presidente da JuFesp no último biênio, 2021-2023, a primeira presidente mulher da nossa associação regional.
para abrirmos aqui os trabalhos, né? Eu gostaria de colocar aqui já na mesa para a gente começar, e aí, por favor, sintam assim à vontade, né? Quem quiser começar. A gente, de uma maneira mais geral, mais global, falar sobre relação de gênero e o sistema de justiça. Então, eu queria saber de vocês sobre as experiências que tiveram dentro da magistratura, desde o ingresso até na atuação diária, e como essas dinâmicas que sejam pertinentes às relações de gênero permearam essa experiência até agora. Doutora Terezinha? Talvez porque eu seja mais antiga, né? Eu estou há 36 anos na Justiça Federal e quando eu fiz concurso, as mulheres dificilmente entravam em concursos, especialmente os na esfera estadual. Na federal não havia realmente, não posso dizer, mas na estadual eu cheguei a fazer alguns e era muito difícil, ao ponto de corregedor de uma instituição ter me falado para desistir, porque realmente eu não passaria na minha condição de mulher casada com um membro da instituição. Enfim, isso com o tempo, claro, evoluiu, mas ainda temos um caminho muito longo a seguir, porque evoluiu muito lentamente e assim, a gente sabe que assim prosseguirá, porque a luta é diária e é difícil alcançar, né? Mas nós estamos sempre alertas. Sério, Gabriela? Eu acho que essas questões de gênero, talvez elas ainda sejam invisíveis, né, para grande parte da sociedade e até para os membros da nossa carreira, por ser uma carreira que se ingressa por meio de concurso público, pressupõe-se a igualdade, pressupõe-se o mérito de cada um que passou. E realmente não há... eu não verifiquei aí, pelo menos na minha vida de concursos públicos que eu prestei, a discriminação e problemas no ingresso. Nos dias atuais, né, e especialmente também na Justiça Federal, que é a minha experiência, não há esse problema no ingresso. Mas a gente verifica no dia a dia que há maiores dificuldades para as mulheres a ascender na carreira, as promoções. Então, são questões assim, sutis do dia a dia e que leva muitas pessoas, inclusive mulheres, a negarem. Não, mas eu consegui, não tive nenhum problema, então não temos esse problema. E fecham-se os olhos. E a partir do momento que a questão passou a ser debatida mais intensamente, os números foram sendo mostrados, houve aí um alerta e eu acho que a situação começa a avançar um pouco. Eu acho que tem uma questão que a doutora Terezinha trouxe que eu acho que é bem relevante. Eu acho que existe... Nós temos, eu e a Marcele somos do mesmo concurso, né? Nós temos quase 20 anos de magistratura, a doutora Terezinha falou que 36, Gabriela um pouquinho menos. Eu também posso em 2007. Então é um ano menos que a gente, então, 18 anos de justiça, todas estamos há um tempo maior, né, de carreira. Mas mesmo quando eu prestei na federal, realmente eu não senti essa barreira inicial por ser mulher. Mas em alguns concursos estaduais que eu prestei, sim. Com perguntas, era uma época que ainda existia aquela entrevista de ingresso prévia, com perguntas aleatórias, né? E essas perguntas aleatórias eram perguntas de cunho machista. Tá? Para uma mulher, se perguntava se teria coragem de ir para uma determinada localidade no interior, que seria mais remota, ou algo do gênero. Se teria problema de ser uma mulher sozinha, né? Porque eu era solteira, por exemplo. E outras, relativas, inclusive, a vestimenta e coisas do gênero. Eu acho que a Marcele falou bem, assim, tem uma questão da sutileza, né? A gente é de uma geração que já não encontrou barreiras formais a acessar esses espaços. Então, o que a gente pensa, e acho que até isso contribui também, e são experiências distintas, mas contribui um pouco também para a gente demorar a entender quando se fala em problemas de desigualdade de gênero, em eventuais discriminações, até para a gente entender do que a gente está falando. Porque quando a gente fala em gênero e sistema de justiça, a gente pode pensar em duas, né, pelo menos duas vertentes, provavelmente muito mais.
o sistema de justiça, né, operando uma sociedade que é desigual e que contribuição ele presta para tornar as relações mais ou menos igualitárias. Então, qual é a resposta que o judiciário dá? E eu acho que talvez para essa a gente tenha até um pouco mais de clareza, né, desde o início, né, por várias questões, temas de violência contra a mulher, tudo mais. E tem uma outra questão, né, também dessa relação entre sistema de justiça e gênero, que é a justiça da porta para dentro. Né? Quem são as pessoas que compõem esse poder e, portanto, quem compõe o Estado, que trajetórias elas têm, que perspectivas elas têm. E aí eu acho que é um pouco difícil, se entendendo num cenário em que homens e mulheres são iguais e defendem a sua própria igualdade, compreender um pouco quais são as dinâmicas que levam à persistência de desigualdades. Então, acho que quando a gente pensa em sistema de justiça, talvez olhar para dentro seja até um exercício um pouco mais difícil. Você traz, na verdade, uma questão interessante também, que diz respeito a pensar na relação de gênero no sistema de justiça, não em relação aos seus componentes, não que nós vivenciamos como juízas, o que as nossas servidoras vivenciam no dia a dia como servidoras do judiciário, mas também a forma como o judiciário enxerga as relações de gênero no próprio exercício da jurisdição. Isso. Né? E a respeito disso, a gente vê a iniciativa que verificou a necessidade de se abordar a questão e de se tratar a questão de maneira clara, que foi do CNJ, com a resolução do julgamento por perspectiva de gênero. Né? Eu queria que, assim, vocês adentrassem na questão do julgamento por perspectiva de gênero, trazendo, assim, até uma elucidação, né, sobre o que isso, de fato, representa, porque eu acho que existe uma certa incompreensão ainda, porque é muito recente, é muito novo, da necessidade, né, desse protocolo para a realização do julgamento, é um método, na verdade, de formação, até da convicção, né, que precisa ser levado em consideração, e a natureza dele como uma prática. Acho que um ponto importante é dizer que essa cartilha ela é um ponto de chegada, né, de uma série de estudos, de pesquisas, de discussões que vinham sendo travadas há muito tempo e que o que a cartilha basicamente tenta fazer? Deixar claro e tornar a prática judicial, né, jurisdicional mais consciente dessas desigualdades, mais consciente dos papéis que historicamente foram determinados a homens e mulheres, e aí é claro que a gente pode pensar também em outros marcadores, especialmente raça e gênero, entender que muitas vezes a suposta aplicação neutra e igualitária, entendendo aqui a igualdade formal, ela era uma fonte de outras discriminações, ela prestigiava só um tipo de experiência, só um tipo de expectativa. Então, antes de tudo, uma forma, um método dogmático, interpretativo, não é uma forma de distorcer o direito, mas de efetivar a igualdade material, né, lançando luzes sobre temas que são muito importantes no nosso dia a dia. Como tem sido, assim, na prática, doutora Terezinha, por exemplo, no tribunal, a recepção dessa resolução e como tem sido a aplicação prática dela? De fato, nós estamos evoluindo, já se aplica, mas ainda é pouco, né? Essa visão que a gente precisa ter em relação à temática, ela vai se construindo aos poucos. Então, claro, a cartilha é muito importante, a disseminação destes conhecimentos, e isso, na sequência, virá uma maior aplicação. Nós já vemos em casos práticos, mas ainda nem tanto, especialmente na área previdenciária, que se vê a questão especialmente das mulheres rurícolas, que tem uma realidade totalmente diferente da nossa. E quando você tem, basicamente, juízes que são homens brancos, urbanos, eles não têm a visão de como isso funciona numa outra realidade. A necessidade de diversificar é justamente para que o judiciário ele represente melhor a nossa sociedade. A mulher rurícola, ela tinha muita dificuldade de ver reconhecidos seus direitos,
porque é uma mecânica diferente. A mulher atua em auxílio ao marido, ela não tem documentos que comprovem, então, na prática, a prova no processo ficava bastante prejudicada. Então, hoje você já vê a realidade como ela funciona para poder, de fato, fazer justiça. Mas isso vem vindo aos poucos, mas a importância de se falar disso e de se aplicar na prática. Você tem lembra de outras questões em que isso foi aplicado no dia a dia? Por exemplo, nas turmas recursais, né, dos juizados, uma questão que surge muito é a da mulher dona de casa que tem alguma incapacidade. Então, grande parte dos laudos médicos, dos laudos periciais, vem com a seguinte distinção: ela seria uma pessoa incapaz para o trabalho como doméstica e faxineira, mas não tem incapacidade para as atividades do lar, de dona de casa. Pressupondo o quê? Que a doméstica, a faxineira, ela tem horários a cumprir, elas têm tarefas a cumprir. E a dona de casa, a pessoa do lar, não, que ela poderia fazer aquele serviço conforme, hoje está com um pouco de dor, eu não vou arrumar a casa, eu não vou fazer comida, eu não vou lavar a louça. Isso não condiz com a realidade. Então, saber, conhecer essa realidade, por isso que a resolução, ela não, ao instituir o protocolo, ela também obriga os tribunais a oferecerem cursos de capacitação para os magistrados e magistradas, para que eles conheçam qual é a ideia da resolução, para que eles conheçam qual é o resultado prático da aplicação desse protocolo com perspectiva de gênero. É você olhar uma realidade diferente da sua, você ter os olhos voltados para aquela realidade e interpretar a lei, aplicar o direito conforme aquela realidade específica. Só assim vai se fazer justiça no caso concreto. Então, eu acho que é um grande avanço e precisa mesmo da disseminação e da instrução dos juízes e das juízas para aplicarem esse julgamento. Eu vejo até, e aí a gente até avança um pouco na discussão, precisar de uma resolução que traga um protocolo com perspectiva de gênero já demonstra que o nosso judiciário não tem representatividade no que diz respeito a todos os segmentos da sociedade. Porque se essa representatividade existisse, outras pessoas com outras visões de mundo, que não essa visão padrão do homem branco de meia idade, que é fundamentalmente, acho que talvez a maioria dos componentes, especialmente já da segunda instância para cima, né? Essa visão não seria a visão homogênea que nós temos hoje em dia. Se nós tivéssemos uma representatividade maior, com uma diversidade de gênero, de raça e todas as demais que nós podemos pensar, talvez nem fosse necessário se chegar nesse ponto de precisar de uma instrução para dizer, olha, vocês precisam olhar para as peculiaridades, precisam entender, porque assim, aqui a gente falou fundamentalmente sobre direito previdenciário, mas dá para aplicar isso, por exemplo, até ao direito penal, quando a gente pensa em violência doméstica, quando a gente pensa em crimes sexuais, etc., onde a mulher vai ser, na esmagadora maioria dos casos, a vítima, onde ela vai ser julgada por um homem que não compreende a realidade dela. Isso a gente vê isso todos os dias, né? E a gente vê isso especialmente refletido na questão de raça, né? Porque nós não estamos tirando essas informações do nada, são estudos, são pesquisas que mostram que há efetivamente esses vieses. Então, já foi feito um estudo muito aprofundado mostrando que as pessoas negras acabam recebendo maior penalidade, ou são mais punidas, e nós sabemos também a realidade do dia a dia, como é para essas pessoas que são abordadas a qualquer tempo. Experiências que nós não passamos e nem temos condição de sentir como é. Então, é preciso letramento, é preciso conhecimento do resultado que nós estamos gerando de uma sociedade injusta, na verdade, porque não trata igualmente as pessoas que deveriam ser todas iguais. Então, como você vê uma realidade distorcida,
e você precisar corrigi-la. Então, precisa ter esse olhar específico em relação às pessoas minorizadas, às pessoas invisibilizadas, para conseguirmos fazer efetivamente uma justiça. A mesma questão, pessoas de rua, moradores de rua, eles têm uma realidade totalmente diferente. Então, até para ingresso de uma ação, você tem que ver quais os requisitos que ela não pode cumprir e as outras pessoas cumprem. Então, a justiça não pode ficar cega a essa realidade num país que é extremamente desigual. Desigual e heterogêneo, né? Então, primeiro, a construção do direito também, né, já acontece no parlamento, que é um espaço pouco aberto à diversidade. E aí a interpretação e a aplicação vão seguir os mesmos filtros. E aí essa é a pergunta, né? Quantas são as experiências diferentes que são consideradas tanto na formulação quanto no momento de aplicação do direito? E aí haver, né, uma garantia de construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que não discrimine, implica problematizar, né, toda essa produção, toda essa interpretação predominante a partir de um paradigma que é constitucional. Por isso que quando nós, voltando aqui mais à nossa realidade próxima do judiciário, né, quando nós pensamos no dia a dia, e aqui ficando na nossa questão da gênero, propriamente ditas, quando a gente diz que é necessário que o judiciário tenha em seus tribunais uma composição paritária de gênero, isso não é só uma bandeira para dizer assim, elas estão defendendo isso porque elas têm interesses próprios. Não é essa só a questão. A questão, ela vai além disso. É uma questão de você precisar ter representação adequada para a sociedade dentro do judiciário. Quando você vai julgar em um colegiado e você tem um colega do teu lado que tem experiência e divide aquela experiência, pode abrir os seus olhos para uma realidade que você não tinha percebido, que você não percebe porque não conhece, né? Então, seria não, né? Esse é o caminho, precisa ser esse o caminho, né? E então, eu queria já entrar, assim, no tema da participação feminina nos tribunais mesmo, propriamente dito. E eu jogo aqui já a primeira questão, né, que, bom, nós sabemos que nós estamos muito subrepresentadas nos tribunais, tanto nas cortes de segunda instância, mais próximas, tanto estaduais quanto federais, e mais ainda nas cortes superiores, né? E aí vem toda a questão, o que fazer? Né? Resolvermos essa questão para que isso seja solucionado na prática. É como você já falou, né, Thaís? O tempo não vai resolver isso. Até já foram feitos estudos também a respeito de quanto tempo levaria para se chegar a uma igualdade e a tempo demais. Então, é necessário política que venha corrigir isso de uma forma imperativa mesmo, que foi o que o CNJ fez com essa resolução, que definiu que tem que haver listas de promoção exclusivamente femininas, porque assim vai garantir não o total equilíbrio, até a própria resolução fala em 40%. E nós sabemos que, como na magistratura as promoções são feitas alternadamente antiguidade e merecimento, na antiguidade segue a regra. Então, também a gente ainda tem hoje mais homens do que mulheres. E no merecimento é necessário impor uma regra que claro, é uma cota. A gente nem gosta de dar essa expressão, mas é uma ação afirmativa. E a ação afirmativa, ela parece criar uma desigualdade, porque vai dar uma preferência às mulheres. Mas não, toda ação afirmativa, ela vira o jogo. Um jogo que vinha desfavorável às mulheres, como também sempre foi em relação aos negros, ele precisa ser imperativamente corrigido. Por isso, há cotas raciais e há a paridade de gênero também, até o momento que se iguale e daí para frente segue. Mas se não fizer isso, não vai chegar.
Então foi isso que o CNJ determinou. E não foi, a primeira resolução foi só em relação à promoção para os tribunais. Então, nós não temos uma medida como essa na primeira instância e nem nos tribunais superiores. Mas uma segunda resolução, ela veio tratar dessa paridade também nos cargos administrativos de gestão e nas convocações de juízes para auxiliarem no tribunal. Então, é uma forma de fazer voltar os olhos para essa situação. Porque o que também já foi dito, né? Naturalmente, os homens lembram mais de nomes masculinos, porque a convivência é maior com eles. A gente até brinca que as promoções são decididas na charutaria. Há ambientes em que as mulheres não estão naturalmente. A ideia da cota, ela sempre repousa em uma questão de recomposição histórica, né? As mulheres, se não houver algo feito de maneira ostensiva, aquela maioria de homens que ali está irá eternizar a situação. E nem vou dizer que isso acontece de maneira deliberada, não é isso. Mas é exatamente o que a doutora Terezinha falou. Acabo lembrando mais daquelas pessoas com quem eu convivo mais, que eu conheço mais, e acabam sendo homens também, né? Existe uma literatura da ciência política, do novo institucionalismo, o institucionalismo histórico, que ele vai argumentar que quanto mais tempo um determinado arranjo funciona, mais ele tende a se autorreforçar. Esse é um dado muito importante. Lógico, as dinâmicas não são congeladas, não existe só uma força operando, né, na sociedade ao mesmo tempo, mas essa ideia de que o tempo resolve, não necessariamente. O tempo pode ser uma forma de perpetuação, porque se desenvolvem uma série de dinâmicas, uma série de regras, as organizações, né, as culturas organizacionais, elas também vão tendendo ao autorreforço daquele modelo até de forma inercial. E aí é importante a gente pensar que o tempo por si só ele não pode ser tido como único remédio, mesmo porque as desigualdades são construídas na sociedade. Então, é nossa tarefa também pensar na desconstrução delas. E mesmo porque os números não mentem. Eles mostram que o tempo não está resolvendo. Tem uns números assim, que chamam bem a atenção a respeito aqui do nosso tribunal na terceira região, que é, dentre os PRFs, um dos que tem o maior número de mulheres. Nós já tivemos 6 mulheres presidentes do PRF3. Né? E o que significa isso? Em 1989, quando o tribunal foi criado, a proporção era de 78% de homens para 22% de mulheres. Em 2011, nós tínhamos praticamente uma paridade, 54% de homens e 46% de mulheres. A resolução da paridade do CNJ já estaria atendida com esse número aqui. Se essa proporção tivesse sido mantida, hoje nós não precisaríamos da resolução no nosso tribunal. Mas o que aconteceu? Um pouco depois de 2011, nós tivemos a última promoção por merecimento de uma juíza, que se deu em 2013. Dessa data, foram 12 homens promovidos para o tribunal por antiguidade e merecimento, 12 juízes. E somente em 2021, nós tivemos novamente uma mulher promovida por merecimento. O que a gente tem disso? Da carreira. O que a gente tem disso? Foram 12 juízes promovidos. 6 foram por antiguidade. Um recorte aí de um concurso específico que tinham 6 homens em seguida. Não há muito o que fazer com isso. Mas nós tivemos o ingresso de 6 homens por merecimento. Não houve aí nenhum nome de uma mulher possível para ser promovido. Não existia. Sabe que existia. Então, hoje, em 2024, mesmo com a ampliação do TRF, em que foi observada uma paridade, nós tivemos aí uma promoção de homens e de mulheres praticamente equivalentes, foram 14 novas vagas. Nós temos hoje 72% de homens e 28% de mulheres. Então, de 89 para 2024, melhorou só um pouquinho. E nós estamos falando do Tribunal Regional Federal, que tem a maior proporção de mulheres, 28%. Lembrar que há tribunais que não tem nenhuma mulher como desembargadora. E outros tantos, e não são poucos mesmo, uma quantidade muito pequena.
Então, isso é importante. E eu acho que isso decorre, em boa parte, por conta de hoje nós falarmos abertamente desse tema, haver cursos, e o letramento é muito importante, porque de um tempo atrás esse era tema que a gente não conseguia tratar, porque as pessoas achavam uma conversinha de mulherzinha, aquela coisa chata, porque não conseguiam enxergar que havia. Hoje já as pessoas estão enxergando e a gente já pode falar abertamente sobre isso. E a gente ainda sofre muito nos tribunais mesmo, e a primeira instância, claro, da mesma forma. Existem certos mecanismos que ocorrem sem que se perceba. Então, os homens interrompem as mulheres na sua fala, os homens explicam melhor o que a mulher falou, porque parece que ela não sabe se explicar. Eles também trazem ideias que você acabou de falar e parece que não foi registrada, e traz uma ideia que é sua, mas como se fosse própria. E isso acontece nas sessões de julgamento com muita frequência. Então, é necessário ficar falando desse assunto, até que a realidade mude realmente. Sim. E acho que é muito interessante, importante também a gente frisar aqui, que ninguém quer instaurar uma guerra de sexos, né? Não é essa a questão, acho que não é muito longe disso. É só uma questão de se buscar a ocupação de um espaço que nos é devido, né? Nós estamos aqui, nós chegamos e nós queremos participar da sociedade da mesma forma que os homens participam. Sim, todos. Como o ingresso acontece, né? Sim. Entram homens e entram mulheres no concurso público, que é um critério objetivo, né? Concurso público. Entramos mulheres, entram homens. Na hora da promoção, que vão também homens, que vão também mulheres. Era um processo, era tão natural, parece que foi tão natural terem sido promovidos 12 juízes e nenhuma mulher, que eu nem só 70 isso olhando em retrospectiva, né? Foi acontecendo e foi acontecendo. E nesse sentido, eu acho que o surgimento das estatísticas, dos dados que sequer existiam, né, até pouco tempo atrás, foram muito importantes. Os coletivos de juízas, né, pensando sobre a própria trajetória, pensando sobre isso coletivamente, porque também a gente tem que evitar, muitas vezes, pensar isso somente a partir da própria história. Ah, mas eu nunca me senti... Quer dizer, a gente está falando de escala, né? Tem números de dezenas de tribunais para servirem de referência e mostrar, olha, existe uma desigualdade que é persistente. Não se pratica a igualdade, não se pratica a neutralidade simplesmente mantendo o status quo, porque o status quo é um status quo que confere diferentes lugares sociais a diferentes grupos. Então, e aí, de novo, né, só o tempo não pode ser só, né, um pequeno grupo de mulheres que muitas vezes vem de uma história parecida, de histórias de vida parecidas. Cadê todos os outros grupos? Então, eu acho muito, muito importante a quantidade de estudos que são feitos sobre o judiciário, mas também são produzidos internamente. É outra justificativa que a gente ouve muito quando se fala que as mulheres não chegam, por exemplo, no tribunal, nos cargos de maior visibilidade, por assim dizer, é que a própria mulher não se coloca, né? Não se candidata para ir para o tribunal, ou a própria mulher não se candidata à própria promoção dentro da primeira instância para ir, porque, em geral, e aqui vou falar da realidade da Justiça Federal, quando a gente se promove, a gente dá uma piorada, né? Porque vai para um lugar mais longe, um lugar mais difícil de acesso, e normalmente numa fase de vida em que você está com os filhos pequenos e tem toda... Aí a gente vai ampliar essa discussão para todo um machismo estrutural aí, que impõe à mulher muito mais obrigações dentro de casa do que impõe ao homem, etc. E aí a justificativa que se ouve muito é a mulher não chega no tribunal tanto quanto o homem, porque ela não se lança na carreira da mesma maneira que o homem. E vem, então, a questão muito explorada justamente nesse letramento, que é o teto de vidro. Eu gostaria que você explicasse assim, o que é essa questão do teto de vidro, Gabi. A ideia do teto de vidro, enfim, são teorias que foram surgindo para explicar como que grupos minorizados socialmente, enfim, como que alguns grupos, a despeito das possibilidades formais de acessar determinados espaços, nunca chegavam.
Por que, no nosso caso, né? Por que, a despeito de uma certa diversificação da base, o topo não se diversifica na mesma, né, na mesma intensidade e muito menos na mesma velocidade? Então, é essa ideia de entender que existem barreiras, existe um labirinto, enfim, que ele não é percorrido da mesma forma. E é importante, você mencionou a questão das tarefas domésticas. É evidente que sim, quer dizer, historicamente, né, se conferiu às mulheres a tarefa de cuidado, e aí gratuita ou remunerada em condições precárias, porque o trabalho doméstico no Brasil é um trabalho, uma força de trabalho feminina, majoritariamente negra, que foi, né, uma das últimas categorias de trabalhadoras a ter direitos reconhecidos como os demais trabalhadores, ou, né, das mulheres que precisaram, né, que eram donas de casa e tiveram esse espaço designado né, e que vão se inserindo no espaço não doméstico, no espaço do trabalho, mas com mais dificuldade ou numa condição de desvantagem, e entender como é que isso acontece. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente vê a esfera pública, a esfera do trabalho, dizendo: mas o problema é que as mulheres assumem responsabilidades domésticas, ela tem que resolver isso dentro da casa dela, da família dela. E, por outro lado, nos espaços domésticos, também não são raras as situações em que as mulheres escutam coisas parecidas. Mas, olha, como que o seu chefe não entende que você tem uma criança que está doente, que você não pode vir? Então, embora, né, essas desigualdades sejam produzidas simultaneamente, se retroalimentem, estejam interrelacionadas, acontece um jogo de empurra dos espaços e aí a pessoa fica sem saída. Acho que isso é um dos grandes problemas. Além de você ter uma inserção, né, no espaço não doméstico, vamos dizer assim, que não é uma inserção igualitária, não é favorável, você também tem um ambiente doméstico que muito lentamente, e de novo, não de forma igualitária entre todos os segmentos da sociedade, né, começa a repensar os papéis. E esse é um problema. Questão que a gente poderia ficar aqui discutindo, acho que o dia inteiro, né? Quando Provavelmente. entrar nesse ponto, assim, do nosso papel na sociedade, o que se espera da gente e todas as dificuldades que daí advêm nessa correlação, né? A vida privada e o trabalho. A gente vai ficar aqui umas 20 horas falando sobre o assunto. É verdade. Mas é importante pontuar que por isso são necessárias as políticas. E a realidade da nossa sociedade é desvantajosa para a mulher. Você tem que ter meios de recompor, de restaurar esse equilíbrio. Restaurar não, porque não é bem isso. Mas, enfim, também hoje se discute muito, até algumas medidas já foram adotadas em relação às mulheres depois que têm filhos, época de aleitamento, filho pequeno. Então já há dentro do judiciário algumas medidas facilitando para essas mulheres o home office e outras questões. Se a mulher também tem mais dificuldade de se remover ou de se promover, porque a mulher não vai para qualquer lugar e deixa a família para trás. A mulher tem que ir para um lugar onde se tenha saúde, onde tenha escola para filhos. Então, já é um diferencial em favor da mulher. Isso tem que ser reparado de alguma forma para que, de fato, as mulheres tenham as mesmas oportunidades. Acho que, só rapidamente, assim, é perfeita a colocação, doutora Terezinha. Isso me lembra todas as vantagens que a mulher tem, por exemplo, especialmente no âmbito do trabalho privado, por conta da licença maternidade. E aí me vem à cabeça que nas sociedades mais evoluídas, quando a gente vai para a Europa, especialmente ali nos países nórdicos, na Alemanha é assim também, essa licença ela é compartilhada entre os pais. A mãe tem uma parte, tem um tempo, o pai tem um tempo, eles conseguem, inclusive não é nem um tempo fixo, a mulher, eles têm 2 anos de licença, que eles podem barganhar da maneira
como for melhor para a dinâmica familiar. Normalmente a mulher fica com o começo por causa do aleitamento, depois o pai se afasta do trabalho para ficar com o filho no começo, até a criança ter essa idade dos 2 anos, mais ou menos, que é considerada a idade que pode ir para a creche, etc, que tá tudo bem. Quando você compartilha dentro da família as responsabilidades com a criança pequena, deixa de ser só da mulher o ônus, inclusive o ônus social e nas relações de trabalho. Sim. Tem uma filósofa chamada Susan Okin, ela já faleceu, e ela tem um texto que chama, não vou lembrar direito, mas é Gênero entre o Público e o Privado, eu acho que é isso. E ela faz uma pergunta, que eu também não vou repetir com as mesmas palavras, porque eu não ia nem lembrar, mas é basicamente o seguinte: olha, será que todas as práticas do mercado de trabalho, do parlamento, seriam as mesmas se quem decide essas práticas fossem pessoas que também tivessem responsabilidades significativas de cuidado, de trabalho doméstico? Porque, por vezes, a gente discute como conciliar e muitas vezes a gente está discutindo como se encaixar numa estrutura, como pegar um bonde andando e conseguir sentar. E, na verdade, tem uma questão que é anterior. Olha, talvez a gente precisasse estar na produção do bonde. Né? Talvez não, certamente. Quer dizer, reivindicar a participação em espaços de poder que passa pela nossa temática é discutir também, não é só como a engrenagem vai funcionar, mas como vai ser montada essa sala de máquinas. Por isso é tão importante que haja participação. Eu queria entrar numa última questão aqui, que diz respeito às mulheres na política associativa, né? Aproveitar aqui o gancho que o nosso podcast é da associação, e nós estamos aqui com a Marcele, que foi a primeira juíza federal presidente da AJUFESP. A AJUFESP tem 26 anos, salvo o melhor juízo, e a Marcele tornou-se presidente com 24 anos da associação, foi isso? Então precisou de 24 anos para uma mulher assumir essa posição dentro da associação. E assim, nas regionais existem, né, outras regionais em que já houve presidentes mulheres. Sim. Na nossa associação nacional ainda não tivemos nenhuma presidente mulher. O que eu queria te perguntar, assim, mais especificamente, é o que você realmente entendeu como uma dificuldade extraordinária no exercício da atividade em decorrência do gênero, não só que é uma dificuldade regular aqui da função. Acho que a primeira coisa, né, entra justamente nesses os papéis da mulher, né? Eu tive a oportunidade de ser presidente em um momento anterior e eu queria ter filho. E aí não dava para conciliar. Eu tinha que engravidar, eu tinha que nascer, né? Não. Então agora estou no momento de ser mãe, serei mãe. Aí quando chegou a segunda oportunidade, meu filho mais novo tinha 1 ano. E assim, eu ainda pensei, poxa, será que dá? Mas eu falei, não, eu vou porque vai ter que dar. Porque nenhum homem pensa nisso. Vai ter que dar. E cada hora vai ser uma coisa. 1 ano é porque é pequeno, depois é porque entrou na escola. Depois... Então, tem essa primeira dificuldade aí, a biológica, fisiológica da mulher, com as estruturas da sociedade. Mas o que eu vi, assim, eu percebi na prática, né? A primeira vez que eu entrei, ingressei nessa vida associativa, foi na Associação Nacional, 2012, e dos 28 membros da diretoria, havia apenas 2 mulheres. No curso do mandato, a outra mulher engravidou, só licença maternidade, então ela deixou, né? E fiquei só eu e mais 26 homens. É um ambiente, por si só, assim, que não é muito amistoso. Eu não tive, queria deixar muito claro, eu não tive problema nenhum com aqueles meus colegas de diretoria, me acolheram, eu tive meu espaço, eu trabalhei, eu fiz o que eu podia fazer, mas foi isso, assim, acho que um pouco dessa evolução aí que a gente foi tendo de trazer a questão à tona. Poxa, numa diretoria de 26, 28 membros, é uma mulher só, e aí começou a haver essa preocupação de chamar mais mulheres, não só chamar as mulheres, mas colocarem as mulheres em cargos relevantes, para que um dia elas estejam em posição e com a experiência suficiente para virem a ser presidentes. Então, assim, demorou 24 anos, porque durante 24 anos não tinha nem essa preocupação, é a questão ali do quem está nos meus contatos, e você vai tendo diretorias só de homens, e só o homem tem disponibilidade para ser presidente, tem que viajar, tem muita reunião, seus horários
ficam tumultuados, né, Thaís? Assim, Muito. a gente, na nossa rotina de magistrada, a gente tem horários definidos, a gente organiza a nossa vida. Nós temos rotina, Local né? de trabalho fixo. Na associação, você não tem rotina. Você tem reunião mais cedo, mais tarde, não acaba, você tem compromisso, você tem jantar, você tem almoço. Então, não existe essa rotina que a gente tem na nossa carreira. Então, isso eu acho que é uma dificuldade a mais também para a mulher. E de ter que viajar. E de, às vezes, até um pouco o susto, assim, de viver num ambiente muito masculino. A maioria das reuniões que eu fiz eram somente com homens. Você vai ao almoço só com homens. Então, a gente tem que desmistificar isso e tem que falar, não, eu vou. Não tem problema se meu filho tem 1 ano. Ocupar o nosso espaço. É isso. Se nós não formos ocupar... Meninas, a conversa está maravilhosa. Eu queria continuar, porque nós teríamos ainda muita coisa para falar sobre o assunto. Como eu disse, poderíamos ficar dias aqui conversando sobre o assunto. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito, profundamente, por terem topado esse desafio. Esse aqui é o nosso primeiro episódio. Nós queremos, com esse podcast, trazer justamente isso. Nós queremos conversar, dialogar com a carreira, dialogar com a sociedade, trazendo os pontos de vista dos juízes, das associações de juízes, como foi discutido aqui no primeiro bloco, para que se verifique, se veja, desmistifique a imagem do juiz dentro da sociedade. Eu acho que nós demos mais um passinho aqui com esse nosso debate. Então, agradeço profundamente por terem topado o desafio e terem perdido o tempo de vocês para virem aqui conversar comigo, tá bom? Foi ganho esse tempo, não foi perdido, não. Foi uma conversa ótima e acho a iniciativa muito importante, porque, além de discutir as nossas questões internas, nós nos colocamos para a sociedade, que é um movimento que o judiciário tem feito cada vez mais e é importante. Os juízes estão aqui, eles precisam ser conhecidos, as nossas dificuldades, as nossas atividades, porque nós cuidamos de uma parte muito importante da vida das pessoas. Da mesma forma como nós precisamos conhecer melhor a sociedade que julgamos, essa sociedade também tem que nos conhecer. Muito obrigada, foi uma delícia. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, acho que a gente tem conversas como essas naturalmente, espontaneamente, né, nos nossos encontros, e é interessante ter essa conversa compartilhada também. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que Queria agradeço. agradecer também, reiterar as palavras da doutora Terezinha, não foi perda nenhuma, acho que toda troca Ótimo. é muito importante, é sempre um ganho. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Eu queria pedir a todos que nos acompanhem. Nós estamos aqui no YouTube, nós também faremos esse podcast só por áudio, ele estará nos tocadores de podcast, por aí. Nós receberemos todas as sugestões, então quem estiver nos acompanhando, fiquem à vontade para pedir temas para nós discutirmos, sugestão de pessoas para nós trazermos e conversar aqui sobre os mais variados temas. Então, por favor, peço para que nos acompanhem, nos sigam e até o próximo.